Olá, meu nome é Franciele, eu faço consultoria administrativa aqui nos Estados Unidos e eu sou formada em administração. Então eu resolvi fazer um canal no YouTube para ajudar pessoas, empreendedores e empresários a se organizarem melhor e a organizar a empresa melhor. E assim eu espero dividir um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos e eu tenho certeza que eu também vou aprender bastante aqui. Então toda segunda-feira eu posto vídeos sobre empreendedores que foram bem-sucedidos, eu conto um pouco da história deles e depois eu faço uma análise das características que eu acredito que foi o que os levaram a ser bem-sucedidos. E o meu intuito com isso é da gente se manter motivado, porque eu acredito que quando a gente ouve a história de pessoas, a gente vê o que a pessoa passou, da onde a pessoa veio e onde a pessoa chegou, é uma coisa que nos deixa motivadas, principalmente as pessoas, que foram bem-sucedidas. Toda quinta-feira eu posto vídeos com dicas para empreendedores e para pessoas que querem se organizar melhor. Eu geralmente dou dica de administração de empresas, de organização de empresas e de desenvolvimento pessoal. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Então, ao invés de eu falar sobre um empreendedor famoso e conhecido, eu fiz uma entrevista com um grande amigo meu, Jonatas Carvalho, que tem uma história fantástica com empreendedorismo. Ele veio do Rio Grande do Norte, ele nasceu no Rio Grande do Norte, ele mora nos Estados Unidos há quase 6 anos e ele tem uma história longa com empreendedorismo. Ele começou a empreender muito cedo. Então, ele vai contar um pouco da história dele, ele também vai dar várias dicas sobre empreendedorismo. Ok, eu sou do Rio Grande do Norte, capital Natal. Desde pequeno eu tive uma vida humilde, mas nem tanto. Meu pai era professor e engenheiro químico. Ele era técnico em geologia, formado em português e engenheiro químico e dava aula de português, né? Eu acho que uma coisa crucial que me fez ser o que eu sou hoje foi justamente essa falta de dinheiro que tinha da minha parte. Porque quando eu queria alguma coisa, eu pedia para ele sempre perguntava para mim o que é que eu ia fazer. Você quer esse dinheiro para quê? Eu sempre dizia para ele, não, eu quero dinheiro para mim ir para um rodízio com os amigos, eu quero esse dinheiro para me comprar um videogame, alguma coisa do tipo. Aí ele falou, não, eu não tenho. Que aí vem a dica, que eu fui moldado por causa disso. Então toda moeda que tinha dentro lá de casa, eu pegava e dizia para ele, então toda moeda que eu achava, essa é minha. Aí vem um alelo que eu vou fazer hoje. Quando você junta dinheiro, não importa se é 5 centavos, se é 10, se é 20, se é uma nota de R$1, se é uma nota de 10. Tudo é dinheiro, então tudo você tem que juntar. Isso foi uma coisa que meu pai também falava para mim. Ele mesmo percebeu, não faz sentido se você está juntando, você só colocar no banco se é 50, se é uma nota de 100. É dinheiro, então qualquer valor que você conseguiu juntar, coloca lá. A partir daí eu senti uma necessidade de conseguir mais. Aí foi aí que veio o pé de limão no fundo da casa. Tinha uma produção muito grande e eu começava a lavar os limões, separar, eu até lembro, era 10 por 20 e 20 por R$1. Tá na minha mente isso daqui como se fosse ontem. E eu já percebia que tinha locais que eu conseguia vender mais e locais que eu conseguiria vender menos. Eu percebia que lá em casa, lá onde eu morava, ela era classe média baixa e na época das casas não tinha carro nas garagens. Quando passou na faixa de uns 10, 15 anos, eu já comecei a ver 2 carros na garagem, ou seja, a aquisição do pessoal daquela região onde eu morava já estava melhor. Porém, eu não vendia lá, porque eu percebia que o pessoal não comprava, eles não tinham o hábito de comprar, e quando comprava eu queria comprar toda a minha produção por mixaria, entende? Então você já começou, você entendeu o básico do financeiro, aí você partiu para o vamos multiplicar o básico do financeiro. Sim. E você já fez uma análise de mercado, que Perfeito. Você já percebeu que ali a vizinhança não ia ser o seu público-alvo, você ia ter que procurar outros lugares. Exato. Aí como minha avó, por parte de... Isso tudo sozinho quando era criança, tá, gente? Sim. Aí como minha avó morava em Potilândia, eu também comecei a vender por lá. E eu lembro que ela tinha um balde de lata assim, e ela fazia muitas compras e colocava os sacos dela lá. Aí eu trazia minha produção de limão e separava lá e começava a sair vendendo de porta em porta. E eu chegava, batia a palma e falava: oi, tudo bom? Você quer comprar limão? Tal, 10%,
10 por 50, 20 por R$1. Aí se a pessoa quisesse, ia lá e tal. Eu tinha algumas moedas e algum troco, alguma coisa assim, ia comercial, vendendo e pegando dinheiro. Mas o que é que me motivava? Era a falta que tinha lá em casa. Eu queria comprar um Super Nintendo e meu pai não tinha condições para me dar. Uma criança empreendedora, nasceu com espírito empreendedor, gente, surreal. Conta um pouco da sua fase adulta. Então, na fase adulta, eu comecei a trabalhar em trabalhos temporários e como eu sempre tive pouco, para mim economizar era muito fácil. Eu lembro muito bem que eu trabalhei numa loja de calçados e eu trabalhei 2 meses lá. E eu sempre fui muito observador e eu lembro bem que quando a mulher estava fazendo o último cheque para pagar, todos os funcionários da loja, ela falava: você pegou aquele tênis lá, eu estou descontando aqui, todos sem exceção, pegava o dinheiro do trabalho em si e comprava produtos da loja. Quando ela chegou para mim, ela falou: e você? Você tem alguma coisa que eu preciso descontar? É para descontar o que aqui? Aí eu digo: não, eu não gastei nada não. Aí ela: sério? Você é o único então. Então você gastava sempre menos do que você tinha. Na verdade, na loja você não gastava nada. Não. Mas você já tinha essa noção de gastar menos do que você tinha. Exatamente. Eu já vivia um patamar abaixo e eu ainda baixava mais ainda. E a sua história no empreendedorismo? Sim. Como que começou? Logo em seguida, né, de trabalhar nesses segmentos, eu sempre me questionei como é que aquelas pessoas estavam naqueles setores e eu ficava me questionando como é que eu poderia não estar no lado oposto, né, sendo funcionário. Então toda vez que eu ia trabalhar, eu me questionava como é que eu poderia ser o empresário, né? Sim. Eu não me via como um funcionário assim que estava ali só para fazer as funções, porque eu percebi da seguinte forma: quanto mais aprender, mais eu vou conseguir chegar lá. Sim. Porque eu percebia que para mim fazer aquela determinada função, eu tinha que absorver muito conhecimento. Com isso, toda vez que eu ia trabalhar, eu ficava cada vez querendo saber mais para poder usar no mundo empresarial em si. Isso favoreceu bastante a eu chegar nesse segmento. Antes de conseguir dar o primeiro passo, que é abrir a empresa, eu tentei 6 vezes abrir uma empresa. 6 vezes? 6 vezes. A primeira vez eu lembro bem que eu pedi para um amigo meu que ele entendia de mecânica. Mas por que mecânica? É uma dica também que eu dou. Toda vez que eu quero abrir alguma empresa, tem que ser no ramo em que eu já passei. Porque você já tem experiência? Perfeitamente. Por exemplo, por que mecânica? No Brasil eu fiz técnico de mecânica, então eu tenho alguma ideia sobre isso. Tem muito conhecimento, né? Exato. Aí eu sempre tive a necessidade de buscar alguém que tinha o conhecimento da área e eu aplicar. Aí cheguei para esse meu amigo e quis abrir a empresa de mecânica com ele. Aí conversei bastante com ele, até fomos para um local para a gente conversar sobre isso, mas infelizmente não deu certo. A segunda vez foi eu quis colocar uma empresa de fazer casinha de shed, né? Fazer shed. Só que no Brasil tem pouco, cara, mas numa região específica. Só que também não deu certo. Essa foi a segunda, né? Eu não sei se eu vou lembrar de todas. De todas as vezes que você tentou, qual a característica que você acredita que você teve para você se manter? Porque, né, tentar 6 vezes também é muita persistência. É verdade. Então você teve que ter uma característica aí para te motivar a continuar tentando. Quais foram as características em você que você acredita que foram essenciais para você conseguir passar por todas essas etapas e para você ter conseguido continuar e tentar a 6ª vez?
Entendi. E para você ter tido o sucesso que você está tendo hoje? Então, eu acredito que o que me fez persistir nisso daí foi porque eu não me importava com quanto ia demorar para me aprender aquela determinada coisa e não ia me importar se aquela pessoa que estava passando estava sendo ríspido ou não. Porque às vezes na vida você tem um profissional da área e existe uma grande diferença entre líderes e liderados. Uhum. O líder é nato, né? Que ele faz aquela coisa com a desenvoltura. Só que aquele chefe, né, com rispidez, nem todo mundo vai ter essa desenvoltura de chegar e conseguir absorver aquilo que ele tem de melhor. Uhum. E eu acho que uma das minhas características é justamente isso. Por mais que aquela pessoa está sendo ríspida com você, eu não me importava, porque o que eu queria era só o aprendizado em si. Então não fazia diferença se ele não tinha um certo carinho em passar aquilo dali. Tem muita gente que abre empresa muito fácil, então tem muita gente que abre empresa mas não tem a noção, não sabe lidar com pessoas, não sabe como ter funcionário, não sabe como ser um bom líder, e as pessoas não sabem o impacto que causa na vida das pessoas que trabalham para elas. Então, eu acho que isso deveria ser uma característica principal para qualquer pessoa que quer abrir empresa, que quer tentar ser um empreendedor, de ter pelo menos uma noção de saber lidar com as pessoas. Porque se o seu objetivo é chegar num determinado ponto, se faz necessário você montar uma estratégia. E eu acredito que cada pessoa, por mais rígida ou, sei lá, como é que eu poderia falar? Não tem a paciência de lidar com o ser humano, eu sei que cada uma tem tem algo a oferecer. Porque não existe aquela pessoa que não tem nada para passar. Todos nós temos alguma coisa, uns mais, outros menos. Só basta você achar a conexão certa, a caixa certa para abrir. Porque até para abrir a caixa do conhecimento, você tem que ter o conhecimento um pouco prévio daquilo para que você poder abrir e retirar aquele conhecimento. Agora dá uma dica para essas pessoas que estão começando. A dica que eu gostaria de dar para o Jonatas do passado, ou para qualquer pessoa, que se eu tivesse tido essa dica seria muito mais fácil, é o seguinte: eu li num livro, já está com tempo, que nós somos a média das 5 pessoas que está ao nosso redor. Se a média das 5 pessoas que você tá não é uma média muito boa, porque o seu nível social ou o ciclo que você convive não tá satisfatório para o que você quer alcançar ou almejar, então se faz necessário você buscar os seus 5 nos livros. Ou seja, uma dica ótima. Leia cada vez mais. Não tinha pensado nisso. E faça seu ciclo da média dos 5. Você é os outros 4 é os livros que você vai ver. Perfeito. Vai ler. Nada melhor para aumentar a nossa mente, para ampliar a nossa mente do que a leitura. Perfeito. Então também conta pra gente alguma situação que você acha que você fez alguma coisa de errado ou alguma coisa que você acha que você poderia ter feito melhor. É difícil você estar no mundo da empresa em si quando as pessoas têm um nível de mentalidade totalmente diferente do seu. É muito elas com certeza vão lhe colocar para baixo. Eu acho que o melhor é ficar cada vez mais calado, não falar muito da sua vida, porque vai ter inúmeras pessoas que não vão entender o seu pensamento, até porque não é que você esteja acima delas, é porque você já saiu daquele entendimento. Então vai ficar desbalanceado. Você já tá com a mente mais ampliada. Exatamente. Realmente. E as pessoas, querendo ou não, acaba dando opinião. Exato. Até mesmo sem querer. Como eu disse, cada um oferece o que tem. Então as pessoas acabam dando opinião, mesmo a gente não tendo pedido. E aí quando a gente recebe, às vezes não é uma opinião positiva. E a opinião, por mais que a pessoa ache que é sincera, acaba nos deixando para baixo. Então, ao invés da gente continuar lutando pelos nossos sonhos, com os nossos objetivos, a gente fica para baixo e acaba esquecendo ou desistindo. O ponto em que eu errei, eu acredito que foi o seguinte: como cada dia eu tentava melhorar a minha versão anterior, então chegou um ponto que você já não está mais com o nível que você entrou. Então se faz necessário de um ajuste salarial, desse tipo de coisa. Como eu sou
sou minha empresa, a minha empresa cada vez mais estava aumentando de nível, então se fazia necessário fazer ajuste salarial, mas nem sempre os empresários entendem isso de bons olhos. Então, infelizmente, se faz necessário você ter essa conversa com ele. Se você não tem coragem de fazer essa conversa, então que você busque outros lugares, outros setores que possam valorizar o seu trabalho em si. Perfeito. Você tem que aprender a valorizar o seu trabalho, não só como empregado, mas também como empreendedor. Se você oferece um tipo de serviço que você acha que vale X, você tem que bater o pé e vender aquele serviço por X. Se você é um empregado que você recebe Y e você fala, não estou satisfeito porque eu estou doando muito para a empresa, você tem que ir atrás de aumento, você tem que ir atrás de alguma coisa melhor. A gente não pode aceitar o que as pessoas acham que a gente tem que aceitar. Então, você tem que, né, eu acho que o que você está querendo dizer, Jonathan, é que você tem que ter essa forma de lidar e expressar para as pessoas que você está insatisfeito com aquela situação, porque você sabe o seu valor. E a partir do momento que você trabalha para ter um valor e você sabe do seu valor, você tem que ser valorizado. Perfeitamente. Então, eu acho que isso é muito importante, muito importante. Perfeitamente. Então, perfeito. Eu acho que é isso aí. Muito obrigada pela entrevista. Fiquei muito feliz em tê-lo aqui. E é isso aí. Desejo sucesso, né? Tanto para vocês quanto para você também. Jonatas e a Renata também tem um canal no YouTube. Eles dão várias dicas legais para quem gostaria de vir morar nos Estados Unidos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo ou tem curiosidade, corre lá e se inscreve no canal deles. E a frase de sucesso dele é: se você quiser alcançar seus objetivos, sempre saia da sua zona de conforto. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido bastante e que vocês comecem a semana motivados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Se tem algum empresário ou empreendedor que você gostaria de saber mais sobre a história, deixa o nome dele aqui no comentário. Eu vou ficar muito feliz em fazer um vídeo sobre ele. E obrigada por ter ficado até aqui comigo. E eu espero que vocês tenham uma ótima semana.